Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, todo mundo já passou. Por que sistemas complexos falham? E muitas vezes de jeitos que a gente nem imagina. Sabe aquela primeira reação de culpar o software? Pois é, a história real é bem mais interessante e muito mais profunda. Bora lá entender isso melhor? Então, este é o nosso mapa para a conversa de hoje. A gente começa questionando essa ideia de um simples bug. Depois, vamos passar por conceitos como o sistema sociotécnico, as 7 camadas, até chegar numa forma totalmente nova de enxergar as falhas, seja no celular ou numa grande infraestrutura. Vamos começar com a primeira parte. Mais do que apenas um bug. Quando alguma coisa dá errado, qual é o nosso primeiro instinto, a nossa primeira reação? É quase sempre procurar um culpado, né? E na tecnologia, o alvo costuma ser sempre o mesmo: o software. Pensa só num caso famoso, o sistema de bagagens do aeroporto de Denver. Foi um caos total. E o culpado? Ah, o software, claro. Mas a verdade é que o código estava ali quase que heroicamente tentando compensar falhas gigantescas que vinham do projeto físico, do hardware. Então a gente para e pensa, se o software é só a ponta do iceberg, será que a culpa é mesmo dele? E essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. O que a gente vê como uma falha de código, na verdade, muitas vezes é só o sintoma. É o sistema inteiro piscando uma luz vermelha, sabe? E para a gente entender o recado, a gente precisa olhar o quadro completo. E como é que a gente faz para ver esse quadro completo? Bom, é aqui que entra a nossa segunda seção e um conceito-chave, o sistema sociotécnico. É ele que vai ajudar a gente a entender onde as falhas realmente nascem. O pulo do gato aqui é a palavra pessoas, bem no meio da definição. Num sistema sociotécnico, as pessoas não são só usuárias, que ficam do lado de fora. Não, elas são parte do sistema, tão importantes e críticas quanto um servidor ou uma linha de código. Para ficar mais claro, um editor de texto no computador é um sistema técnico. Ele não sabe que está sendo usado para escrever um romance. Agora, o processo de publicar esse romance, aí sim envolve editores, designers, regras, prazos. Isso é um sistema sociotécnico. As pessoas ali dentro sabem exatamente qual é o objetivo. Agora, na seção 3, vamos para a pilha de 7 camadas. Porque para entender esses sistemas, não dá para olhar para eles como uma coisa só, um bloco maciço. A gente tem que fatiar e enxergar as camadas que formam o todo. Vamos montar essa pilha, começando lá de baixo. A base de tudo é o equipamento, o hardware, o computador, a parte física. Logo acima vem o sistema operacional, que faz o hardware viver. Depois, a camada de comunicação, com bancos de dados, redes, é o que faz tudo conversar. Essa é a fundação técnica. Subindo um pouco mais, a gente chega na camada de aplicação. É o software que a gente usa no dia a dia, tipo um app de banco. Mas ele não vive sozinho. Acima dele, tem a camada de processo de negócio. São as regras de como as pessoas usam o aplicativo. Por exemplo, os passos que o gerente segue para aprovar um empréstimo usando aquele sistema. E lá no topo, as camadas que abraçam tudo. A organizacional, com as políticas da empresa, a cultura, as normas. E, por último, a camada social. Aqui entram as leis, as regulações do país. Uma lei de proteção de dados, por exemplo, está lá no topo, mas o impacto dela desce por todas as outras camadas. E o mais importante é entender que essas camadas estão todas conectadas. Uma falha, uma mudança lá em cima, na camada social, pode vir descendo como um dominó, causando problemas em lugares que a gente nunca imaginaria. O que nos leva direto para a seção 4, propriedades que emergem. Esse é um conceito incrível. Ele explica por que os sistemas se comportam de jeitos que a gente não conseguiria prever só olhando para as pecinhas separadas. Então, uma propriedade emergente não está em nenhuma peça específica. Ela só aparece quando tudo está funcionando junto. Parece meio abstrato, né? Mas vamos usar uma analogia bem simples para deixar isso super claro. Olhem só para esses componentes aqui. Separados são só isso: objetos, peças de metal, borracha. Mas o que acontece quando a gente junta tudo isso? Tem um quadro, 2 rodas, pedais, corrente, guidão. Nenhuma dessas peças sozinha consegue levar alguém para algum lugar. São só peças. Exato, uma bicicleta. E a capacidade de transporte? Essa é a propriedade emergente. Ela não está no pedal, nem na roda. Ela emerge da interação de todas as partes funcionando em harmonia. Trazendo isso de volta para os nossos sistemas, coisas como confiabilidade, desempenho, segurança, são todas propriedades emergentes. Não dá para achar a segurança numa única linha de código. Ela surge da interação de toda aquela pilha de 7 camadas. E é por isso que é tão difícil de garantir.
Chegamos na seção 5! Agora a gente vai visualizar tudo isso com o modelo do queijo suíço. Essa metáfora é, sem dúvida, uma das formas mais inteligentes de entender como as grandes falhas acontecem. Para entender o modelo, primeiro a gente precisa contrastar duas mentalidades. De um lado, a abordagem da pessoa, que busca um culpado. Do outro, a abordagem de sistemas, que parte do princípio que humanos erram, e a pergunta certa é: por que o sistema não conseguiu absorver esse erro e evitar o desastre? Então, vamos imaginar o seguinte: cada defesa do nosso sistema, seja um software, um procedimento ou uma pessoa supervisionando, é uma fatia de queijo suíço. E como todo queijo suíço, cada fatia tem buracos. Essas são as fraquezas, as falhas latentes. No dia a dia, tudo funciona bem. Um erro até pode passar pelo buraco de uma primeira fatia, mas a segunda fatia, a parte sólida dela, bloqueia a falha. O sistema se segura, o erro é contido. Mas, de vez em quando, acontece o impensável. Os buracos de todas as fatias se alinham perfeitamente. E é nesse momento que um pequeno erro humano, uma falha ativa, passa direto por todas as barreiras e, bum, a catástrofe acontece. A culpa, então, não é só da pessoa, mas de todo o sistema que tinha buracos alinhados esperando pelo momento errado. E é com essa imagem poderosa que a gente chega na nossa conclusão, na seção 6, uma nova forma de pensar. A grande lição de tudo isso é uma mudança de perspectiva. Esta frase aqui resume a ideia central. A gente precisa parar de perguntar quem foi o culpado. A pergunta realmente útil, a que gera aprendizado e melhoria é: como o sistema deixou isso acontecer? Por que as barreiras de proteção falharam? E eu deixo aqui uma reflexão final. Quais são os buracos, as falhas latentes nos sistemas que a gente usa todo santo dia? No trabalho, em casa, na sociedade como um todo. Pensar nisso não é só um exercício teórico. É, na verdade, a chave para a gente conseguir construir um mundo mais seguro e confiável para todo mundo. Muito obrigado pela companhia